Os planos quinquenais existem na China desde a época maoísta. Atualmente, a China vive o finalzinho do 13º plano quinquenal, que se encerra em 2020. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse instrumento macroeconômico chinês. A China lança um plano quinquenal, pronto, isso virou notícia. Afinal de contas, o que são os planos quinquenais? Bem, a primeira coisa é que eles são lançados a cada 5 anos, como o próprio nome diz. O atual plano, o 13º, se encerra agora em 2020. O que é isso? O que são esses planos? São ferramentas da macroeconomia chinesa, são guias que mostram os rumos que o governo central pretende dar à economia chinesa naquele período de 5 anos. O atual, então, entrou em vigor em 2016 e se encerra agora em 2020, e o próximo 14º plano quinquenal já está sendo elaborado. Nós devemos conhecê-lo em breve, porque ele vai entrar em vigor em 2021. O primeiro foi estabelecido em 1953, um pouquinho depois, 4 anos depois da chegada do Partido Comunista da China ao poder, que foi em 1949, quando Mao Zedong assumiu, então, a liderança da República Popular da China. Naquela época, muito das estruturas, das instituições e dos mecanismos que a China adotou tinham influência direta da Rússia. Inclusive, o plano quinquenal é importado da governança russa. O Barry Norton, que é um sinólogo super respeitado, ele até brinca que esse primeiro plano quinquenal chinês foi desenhado metade em Moscou, metade em Pequim. Naquela época, a ênfase foi super forte na indústria pesada. 166 projetos voltados à indústria pesada constavam desse primeiro plano. E depois, gradativamente, ele foi mudando. Tem alguns períodos em que o foco é super voltado à agricultura. Mas nessas primeiras edições dos planos quinquenais é importante a gente ressaltar que as métricas eram numéricas, então tinha lá uma meta para PIB, determinados setores deveriam atingir determinado patamar dentro daqueles 5 anos, Mas a partir da 11ª edição, a gente percebe uma mudança no caráter desse plano quinquenal, que ele não é só apenas um indicativo do governo central, querendo que províncias, regiões, municípios atinjam determinado objetivo numérico e uma política muito de cima para baixo, mas ele passa a ser muito mais um guia para que a China entenda quais são os setores prioritários que o governo central pretende amplificar e apoiar. Então, a gente nunca mudou a tradução, sempre tratamos como plano quinquenal da China, mas é interessante a gente notar que para os chineses, na 11ª edição do plano, até o nome mudou. Antes, chamava-se Zhongguo Wunian Jihua, plano de 5 anos da China, plano quinquenal chinês. A 11ª edição passou a se chamar Zhongguo Wunian Guihua. Esse Guihua é guia, então deixou de ser Jihua, plano, para ser Guihua, guia. O que os analistas notam? É bastante simbólico que o nome em mandarim tenha mudado, mas principalmente as metas numéricas passaram a ser muito mais baixas e facilmente ultrapassáveis, e entraram outros temas importantes nos planos, a gente ainda chama de plano, embora seja guia, nos guias quinquenais, quem sabe, que é muito foco na inovação, um foco tremendo na inovação, foco no combate à pobreza, foco no combate à poluição, aumento da complexidade tecnológica chinesa. Essas coisas todas têm constado, então, desses novos planos, guias, enfim. No atual, que se encerra esse ano, havia 3 metas que eram consideradas fundamentais. Porque o Partido Comunista da China também garante muito do seu apoio da sociedade por fornecer à população melhoria de vida, E muitas vezes, claro, a gente está aqui falando que os guias nem sempre se referem só a números, só índices tão fechados de resultado econômico, mas é claro que uma economia mais pujante faz a população se sentir mais segura, Então existiam 3 objetivos muito claros que deveriam ser alcançados agora em 2020, que foram delineados lá em 2016. Que o PIB chinês dobrasse em 2020, se a gente pega
como comparação 2010, que a renda per capita da população também dobrasse em relação a 2010 e que a China eliminasse a pobreza. Pois bem, no relatório de governo que o primeiro-ministro Li Keqiang leu agora, em maio, ele garante que a pobreza deve ser sim eliminada nesse ano, e os analistas já têm como dado que a renda per capita dos chineses vai dobrar em relação a 2010. Mas o PIB provavelmente não vai ser dobrado em relação a 2010. Para que essa meta fosse atingida, esse ano teria que registrar um crescimento de PIB de 5,6%, pelo menos. Com a crise provocada pela Covid-19, essa é uma meta praticamente impossível de ser atingida. Há leituras que entendem que o PIB chinês deva crescer entre 1,2%, entre 1,5% ou até 3% esse ano por causa do coronavírus. Tem gente que nem acredita que vai crescer. O próprio governo resolveu abolir metas de crescimento numéricas para o PIB esse ano. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde a década de 1990. Então é interessante a gente perceber, ficar de olho, talvez essa meta não seja atingida. O atual plano, o 13º, é o primeiro do governo do Xi Jinping e do Li Keqiang como primeiro-ministro. Provavelmente eles não vão atingir essa meta, provavelmente é uma frustração, talvez muito mais para o próprio partido, para as estruturas de poder, do que para a população, enfim, que tem como um todo, né, confiado muito no próprio governo, principalmente pelo combate ao coronavírus. A China já conseguiu praticamente eliminar a transmissão do vírus interna, então o país já tem mais de 95% dos trabalhadores de volta aos seus postos de trabalho, mais de 99% das empresas já estão funcionando. O governo tem, então, um forte apoio popular, né? Não seria, talvez, essa quebra dessa meta do plano quinquenal que iria atrapalhar esse processo. Interessante também a gente notar que o plano quinquenal, o guia quinquenal, é uma ferramenta macroeconômica tão interessante dentro da China que, mesmo tendo essa linha governamental, ela também acaba ocorrendo. Os governos provinciais, os governos municipais também adotam seus planos quinquenais e, muitas vezes, setores adotam seus planos quinquenais. Como eu disse, na maior parte das vezes, os planos quinquenais estabelecem setores prioritários para o desenvolvimento chinês. Então, a China diz que o setor de energia renovável está dentro de seus setores prioritários para esse 13º plano quinquenal, por exemplo. O que acontece com as empresas que integram esse setor? Elas vão ter facilitação nos seus empréstimos, eventualmente podem ter algum tipo de subsídio ou outras facilitações fiscais, porque também por meio dessas ferramentas o governo consegue fazer com que aqueles setores prioritários efetivamente consigam ter um desenvolvimento robusto, né? Então, o plano quinquenal serve para isso, né? Para que se aponte o que deve ser prioridade, e aí se estudam políticas que podem apoiar essa prioridade, né? Que podem apoiar o desenvolvimento desses setores, das indústrias que compõem esses setores como prioridade. O 5G, por exemplo, é prioritário no plano lá de 2016, né? Que a China tem apostado cada vez mais. Inclusive se fala cada vez mais que a China vai investir muito na construção de novas infraestruturas, como chama, que tem tudo a ver com telecomunicação, transmissão de dados, toda a economia digital, né? Tudo que vai garantir que a economia digital efetivamente ocorra, seja fortalecida e seja robusta. Então a gente deve esperar algumas coisas nesse sentido para o próximo plano quinquenal, mas claro, tudo ainda é muito incerto por causa do coronavírus, né? Da pandemia. A gente pode esperar, então, que até o próprio plano que estava sendo desenhado já desde 2019 provavelmente já sofreu alterações, não sei o que a gente vai ficar conhecendo sobre essas alterações, mas o foco deve ser continuar muito em inovação, e entre os setores, telecomunicação com certeza vai figurar no 14º plano ou no 14º guia quinquenal chinês. Por enquanto era isso, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!